Recording is on. Tá bom. É maravilhoso mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus, porque Deus é tão bom comigo no âmbito profissional, com tanta coisa que Ele me deu, me dá. Não estou falando só de dinheiro, mas acima de tudo a verdade eterna, o privilégio de poder crescer nele, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Mas a câmera não abre. Estranho. Anunciar a câmera não tá abrindo. Estranho. Salmo, eu acho que é na hora que você foi entrar, aí você já deixou para não abrir. Aí eu acho que na configuração não dá para ligar. Você tem que sair, entrar novamente e ela vai dar a opção para você, entendeu? Deixa eu tentar entrar aqui com o meu celular. Aí a gente já inicia já. Vamos tentar. Mas eu não. Eu tentei já umas 10 vezes, não, né? Umas 3 vezes e não deu, não sei. E eu pus para colocar e deu permissão não concedida, não sei por quê. Aí o áudio tá normal. Ó, quando você vai entrar, ele cai numa tela perguntando se você quer entrar pelo navegador ou pelo app. Você colocou o navegador, Aham, né? isso. Aí ele depois cai numa que tem o seu nome e participar da reunião. Lá Isso, vai mas tem uma engrenagenzinha de configurações. Eu entrei lá e aí diz que permissão não concedida para vídeo, só para áudio. É isso que eu achei estranho. a câmerazinha que tá lá já tá fechada já, né? Você não consegue abrir Isso, fora. não, É senão eu alguma, abria sim. é alguma coisa do celular. Você tentou usar o celular esses dias com câmera? Não, não, nem mexo quase em câmera, assim, de conversar com alguém. A não ser quando a minha mãe me liga, assim, de vídeo, que é Sim. muito difícil Mas, também. não, eu perguntei mais pra saber se abriu pra você. É estranho, é Não, não algum abriu erro mesmo. nada. Bom, tudo bem, não tem É, problema então. Paciência. eu tô aqui. Uhum, tá bom. Vamos começar então, oficialmente. Quer louvar aí novamente, ô Valdeci? Vamos, Em todo tempo, né? vamos fazer uma oração e aí você já manda ver. Já. Quem quer fazer uma oração aí por nós? Vai. Amém, vamos lá. Senhor, novamente estamos aqui reunidos virtualmente para declarar o teu amor, para crescermos juntos, para termos comunhão. E eu te agradeço muito, Senhor, pela minha vida, tudo, por absolutamente tudo, Pai. Fortalece a nossa fé, transforma-nos, conforma-nos à tua imagem. Nós precisamos de ti e que o Senhor se faça presente aqui entre nós, no nosso espírito, ensinando-nos e fortalecendo-nos, ó Pai. É a minha oração que eu te peço, te louvando por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Queridos, só quero dizer para os irmãos, dizer para a humanidade, que acredito também que os irmãos sentem, eu sinto um amor tão grande de Jesus, um amor tão grande de Deus, que eu queria que todo mundo sentisse isso. Hoje eu estava subindo a escadazinha e o clima aqui do estado de São Paulo tá assim fora do normal. Como é que é? É um clima que nunca vi, não é? No Piauí, no Nordeste. É um clima assim de frio, aquela friagem, mas aquele sol forte, aquele sol muito forte.
aqui minhas mãos estão geladas e aquele sol. E o lindo que quando eu amanheci o dia, eu estava tomando café, aí eu olhei para cima, aí eu vi aquele céu azul. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e eu disse, Deus é bom. Eu digo, Senhor, o Senhor é tão bom, e eu estou dentro aqui dessa casa aqui, tem ali, tava as roupas no varal, tava ali as escadas. Eu pensei assim, imagina isso aqui na beira-mar. Imagina a gente olhando para aquele mar, a cena aí do irmão Eric, né? O irmão Eric tá com aquele mar, e aí olhando aquele clima, aquela temperatura gostosa, aquele sol, e eu só posso dizer, Deus, o Senhor, é bom, e a humanidade, eles estão, o Deus desse século, cerrou o entendimento deles. Eles não entendem. Eles estão gritando Cristiano Ronaldo, eles estão gritando Messi, eles estão gritando Neymar, e eles estão na ilusão. Tem gente aí correndo atrás do dinheiro o dia todo, e a necessidade, né, o sistema, o homem inventou o dinheiro, aí força as pessoas a buscar mesmo, nem que não queira, tem que buscar o dinheiro, tem que buscar o Pix. Mas tem muita gente muito embaraçada nessas coisas. Muito embaraçada. Hoje eu estava, a Lucinha é minha testemunha, e eu estava pregando o evangelho para uma mulher, e a situação dela não está fácil, a situação dela está muito difícil. Porque tiraram a vida de um parente dela aí, mataram a paulada. E ela morando aqui no estado de São Paulo, agora está voltando para a cidade dela. Vendeu tudo que tinha. Aí na primeira ocasião, eu e a Lucinha estava lá, e a Lucinha disse que ela, em pouco tempo, fumou uns 10, 15 cigarros. Aí eu não preguei, né? Eu não preguei porque não senti, eu fiquei em paz, tem que ter um discernimento, né? Tem que estar ali, sentir o momento, e eu vi que o momento ali não era para mim pregar. Mas quando deu hoje, eu cheguei lá e me estava se despedindo, aí o Senhor deu uma palavra para ela. Eu senti assim, aí eu olhei para ela e digo, olha, filha, está acontecendo tanta coisa na sua vida, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, filha. Aí eu prego, irmão Eric, irmão Jean, assim, minha vontade que ela compreenda que não adianta, que a Bíblia diz que é em vão. Como é que é, missionário? Repita. É em vão, é inútil, a Bíblia diz. É a pessoa acordar de madrugada, trabalhar o dia todo, se o Senhor não edificar a vida dessa pessoa, irmão Eric, irmão Jean. Não sou eu que estou dizendo, vocês sabem que está escrito, né? É inútil. Eu digo, que isso, Deus? Não tem uma palavra mais branda, não. A palavra é essa, meu filho. É inútil, é ilusão, é perca de tempo. A pessoa fica só correndo atrás das coisas dessa vida. Feliz é aquele que busca o meu reino em primeiro lugar. Mas quando eu estava pregando para ela, ela pegou e disse assim, já vamos orar logo? Que eu disse que ia orar. Mas antes de orar, eu ia trazer uma palavra, né? Aí ela disse assim, ei, vamos orar logo? Irmão, ela pediu para orar logo, irmão. As escrituras dizem, não se apressem quando vocês estão na presença do Senhor. Então nós estamos na presença do Senhor, quero louvar o Senhor com toda alegria. Mas essas primeiras colocações eu queria fazer antes de cantar essa canção aqui. Então, a alegria é dizer que Jesus é lindo, dizer que Ele é maravilhoso. E nós estamos aqui só para agradecer a Ele. Fique à vontade aí, se você quiser deixar a filmadora ou não. O mais importante é nesse momento aqui, a gente dizer assim para o Senhor Jesus, com todo o nosso amor. Nós vamos declarar que Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória
Jesus, Jesus, que lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Ele é lindo, ele é bom, 100% bom. A vontade dele são três: boa, perfeita e agradável. Deus não tenta ninguém, o Senhor não machuca ninguém. São as pessoas mesmo que fazem isso, mas é bom. E vamos dizer que o Senhor Jesus é bom eternamente. E lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Na sua casa pode dizer isso. Jesus. E lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, Deus. Eu quero ver sempre a tua face, Jesus. E então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero, Jesus, ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você, Deus. Ver você. Então me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza, Deus. Eu quero ver sempre a tua face. E então me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Não sei se é só eu que estou percebendo isso, mas falhou um pouquinho a conexão do Valdecir? Falhou. Falhou, né? Travando. Olhadinhas. Tá bom. Beleza. Irmãos, eu não sei, é a primeira vez que a gente está fazendo a reunião aqui para valer, né? E eu pensei em cantar mais uma canção. Vocês já queriam partir já para a palavra mesmo, para a gente conversar? O que vocês... Falhando um pouco, Eric. Tá? Eu tô falhando? Tá falhando aí? Para você também, Pra Jean? mim, pra mim tá um pouco. Agora não. Não? Não. Tá. Eu acho que é vocês aí, viu? Irmão Eric, eu queria fazer um favor, deixar o Jean, o irmão, alguém quiser nesse momento, tipo, missionário, eu tô com vontade de compartilhar algo, tô querendo falar algo aqui entre os irmãos. Fique à Amém. vontade nesse momento. Amém, vamos lá. Fique à vontade. E quem... Né, que às vezes a gente se reúne assim, a gente tem um desejo que aconteceu na semana. Nós estamos quinta-feira hoje, né? Ainda tem amanhã ainda. Mas se alguém sentir um desejo, eu quero desabafar, eu quero perguntar algo, eu quero... Pode ficar à vontade, viu, meus queridos? Eu quero ver todo mundo na liberdade da presença do Senhor. Bom, eu não tenho muito o que falar, não. Quer dizer, todo mundo tem, às vezes, mas... Pronto, uma coisa que, em relação ao nosso tempo aqui, né, para a gente saber o tempo que tem, assim, em relação, né, da filmagem, tudo, para ver como é que fica. Quer dizer, você quer cantar, tranquilo, de boa, entendeu?
Aí, Amém. exemplo, se no caso eu for falar, o Douglas e os demais, aí vai se prolongando. Até quando a gente pode ficar, a live fica aberta, entendeu? Porque se tem um limite de tempo, né, a gente tem que saber o que vai administrar, né? Uhum. Não, amém. A gente vai até 10 horas no máximo, tá? O ideal seria até umas 9h30, 10 horas, tá? Mas fica aí o limite, né? E tá bom, eu vou tentar cantar uma música, então, um último louvor aí com vocês. Eric, só uma observaçãozinha. Sim. Talvez assim, quando alguém, os demais irmãos, quando me veem aí, às vezes tá a voz sempre louvando, eu não sou de cantar. Não Uhum. sou de. Raras músicas é coisa minha, entendeu? E algumas, exemplo, eu até notei aqui essa. Que eu até não entendo muito isso, porque glória eu te dou. Como é que eu posso dar glória a Deus? Glória eu te dou, entendeu? É uma expressão. Eu sou muito de ficar prestando atenção no sentido das coisas, né? Mas é uma música que faz sucesso aí de forma geral, né? Hoje no meio cristão aí, mas é igual aquela outra, né? Você é o mais lindo, assim, é o mais lindo, então há outros lindos. Quando, na verdade, ele é o único lindo. Não existe outro lindo, só ele. Mas sempre fala assim, tu és o mais lindo do... Aham. Não, a questão, nós, assim, com todas as nossas limitações, a gente oferece louvor a Deus por meio da música. Na verdade, assim, vamos deixar bem claro, o louvor não depende de música para acontecer. O louvor é uma atitude de adoração a Deus, né? A gente usa aqui a música para a gente assim, poder se soltar um pouco, é uma maneira, como se fosse um instrumento para a gente poder se soltar. A linguagem humana é muito limitada, eu poderia te dar vários exemplos aí de coisas que a gente fala muitas vezes que fica muito aquém, né? Deus, por exemplo, Deus é perfeito, é muito mais fácil você dizer o que Deus não é, por exemplo, comparando com a Deus com a nossa pequenez, do que Deus é, porque as nossas palavras não chegam nem de perto, né, assim, a expressar o que Deus é. Né? Então, Deus ele aceita isso, porque ele sabe que nós somos pó e cinza. Né? Eu vou cantar uma música, deixa eu só perguntar para os irmãos. Quer falar alguma coisa? É porque assim, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se é o caso, se vem ao caso agora, mas assim, eu estava fazendo devocional com o Valdeci, e aí a gente tocou no assunto que ele estava pregando, e aí ele falou, eu estava pregando dentro do trem, e um homem foi muito ignorante com ele. Ele disse, aquele homem não quer saber de Jesus. Ele simplesmente me desprezou. Então, ele tem um livre-arbítrio de escolher, que o Valdeci falou, né? Que ele pode escolher se ele vai ficar no caminho do Senhor ou não. Aí eu fiquei pensando assim, gente, mas e os traumas que ele teve? Porque a criança, quando ela nasce pura e virgem, né? À medida que ela vai crescendo, dependendo dos traumas que ela vai tendo, ela vai ficando de um jeito. Eu digo isso porque eu também tenho traumas de quando eu era criança, entendeu? E eu carrego um pouco isso comigo. E aí eu fiquei pensando assim, mas será? E eu perguntei para o Valdeci, porque Saulo, ele fazia o que fazia com os cristãos, não era isso? Aí o que foi que aconteceu com Saulo? Saulo teve que cair com a cara no chão, né? Não foi? Aí virou Paulo, porque Jesus tocou nele, o próprio Deus chamou ele. Mas se fosse por ele, ainda hoje ele tinha morrido matando os cristãos. Não é isso? Sim. Aí eu fiquei pensando assim, a gente tem que analisar tudo, porque quando eu estava trabalhando eu estava fazendo estágio no hospital, teve uma pessoa que ela chegou muito agitada, com muita fúria, e foi com tudo para cima de mim. Mas ao contrário dela, eu tratei ela super bem. E aí ela veio me agradecer depois, e pedindo perdão, por quê? Porque estava com muitos problemas, estava com a doença, a mãe dela estava doente
estava quase infartando, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, a pessoa às vezes é ignorante, às vezes as pessoas às vezes tratam as outras mal, não porque quer, mas pela circunstância em que ela está vivendo, que ela está passando na vida dela, e tem algum momento que ela deixa de desacreditar em algo, desacreditar em Deus, porque é muito sofrimento, né? Então é isso que eu fiquei assim conjecturando quando a gente fez o devocional, não sei se foi hoje de manhã, foi hoje de manhã. E aí eu fiquei, à noite eu vou fazer essa pergunta pros irmãos para ver se eles me respondem, sabe me responder se é isso ou se, entendeu? Eu entendi o que você falou, mas eu não entendi muito bem a sua pergunta. Que foi que você não entendeu? Não, eu entendi que você falou de um contexto, pessoas que por um devido contexto, sejam traumas ou qualquer outra coisa, eles têm alguma reação que para algumas pessoas pode parecer esquisita, pode parecer exagerada, estranha, violenta, agressiva e tal, mas há Uhum, um motivo por detrás daquilo lá, isso eu entendi. Mas eu não sim. entendi a sua pergunta. O que que exatamente você quis perguntar? Eu quero dizer o seguinte, por que que as pessoas às vezes tratam as outras mal? O que é tipo assim, ela não tem um livre-arbítrio de escolher, arbítrio Uhum. de escolher? Hã, então, é é que a gente estava falando de ir para o louvor, eu não entendi muito bem onde que encaixou isso aí, mano, na coisa. Pois é, Ma por isso, Eric, que quando você quer falar da questão do louvor, eu disse assim: "Gente, eu vou fazer aqui uma pergunta primeiramente, mas isso não tem nada a ver com o contexto de agora, tu tá entendendo? Foi por ah, isso que eu comentei. Mas tudo bem, você louva, amém. depois você me responde". Não, não, sim, eu só é que eu fiquei tentando conectar, assim, uma coisa com a outra, eu não entendi. Mas não tem problema, a gente vai responder. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa a Oi. música então, É, eu vou é licença. Irmão Eric, tá me ouvindo? sim. Tá me... Pronto. Gente, o meu tá falhando realmente, porque eu tô vendo aqui, tem pouca, minha internet, eu tô um pouco distante. Eu não fico tão perto da internet porque vai dar aquela interferência entre eu e a Lucinha. Uhum. Aí por isso minha internet, eu acho que vocês vão ficar ouvindo falhando. Tá falhando agora, tá? Não, tá falha de vez em quando, assim, mas Esse agora problema. não. Mas, Lu, tu tá me ouvindo, filha? Sim. Resumo assim, qual é a tua pergunta, assim? Eu sei que você fez as colocações, mas se fosse para resumir, assim, tá querendo saber Não, não, que não, o... assim, eu entendi agora, assim, a pergunta. É que eu fiquei um pouco perdido, porque eu tinha falado do louvor, aí eu fiquei perdido, assim, no sentido de ter ficado na dúvida se ela estava falando alguma coisa relacionada a isso ou não. Aí por isso que eu pedi para ela repetir. Mas eu entendi o que ela quis dizer. No caso, a pessoa que tem esse contexto por detrás, se ela tem livre-arbítrio, é isso que você perguntou? Se é um livre-arbítrio ou se é simplesmente um produto do que ela é por dentro, é isso? Olha, ela quis dizer assim, Isso. por que que a pessoa age dessa forma, né? Já que ela tem um livre-arbítrio, então por que que ela age devido à circunstância? E aí, o outro lado é que a pessoa pode ter esses traumas, né? Que por ter o arbítrio, né? Ela vai agir de acordo com as circunstâncias da sua vida, né? Sim, nós somos, assim, vamos ver se eu consigo responder. Se eu não acertar, você me ajuda, você vai me guiando. Assim, antes de eu responder, deixa eu dizer uma coisa, né? Não que eu não sou dono de nada aqui, é a primeira reunião que a gente está fazendo, então a gente vai adaptando aqui. Mas a intenção é justamente essa. O Valdecir fez aí louvores, né? Eu pensei em cantar mais uma música, mas não tem nenhum problema. Nós estamos em comunhão aqui, é uma conversa. Daqui a pouco o Jean vai trazer uma mensagem para nós, a gente vai dialogar de novo, mas surgiu isso aí, Oi. não tem nenhum problema. É... Você está me ouvindo, Valdeci? Não. Ah, tá. É que ele falou oi, acho que acho que ele pensou que estava mutado. Bom, vamos lá. Então é o seguinte. Nós somos resultado do que a nossa consciência é. Nós somos a nossa consciência. Na verdade, a escritura ela vai dizer que o homem é o seguinte, é muito interessante isso aí. Nós somos uma alma, uma consciência,
que tem um espírito, que é a dimensão divina em nós, e que habita num corpo. Então nós somos uma alma, uma consciência que tem um espírito, que é a dimensão divina em nós, e que habita num corpo, né? De maneira que o nosso intelecto, ele é o quê? Ele é exatamente formatado ao longo do tempo. Então, muitas vezes, e é muito complexo isso, por isso a gente tem a psicologia, a gente tem um monte de áreas que estudam isso daí, a psique humana, né? Mas nós vivemos numa época muito complexa, né? Pessoas assim, nós vivemos aí na modernidade com muita ansiedade, as pessoas ansiosas, numa sociedade muito competitiva, numa sociedade muito difícil realmente. E nisso aí tudo as pessoas estão com muitos problemas. Tem pessoas muito doentes, tem pessoas ansiosas, pessoas que sofreram na família em várias circunstâncias, né? E as pessoas acabam manifestando isso. Se a gente não tiver um tino, uma sensibilidade, a gente não consegue fazer essa leitura do que está por detrás, às vezes, da atitude de uma pessoa, do comportamento de uma pessoa, né? Eu conheço uma pessoa, trabalho com ela, e ela é uma pessoa muito difícil, muito narcisista, né? E aí, assim, a atitude natural é de rejeitar, de falar mal, normalmente é o que a gente vê acontecendo. Só que eu, pela graça de Deus, tenho sensibilidade, eu olho para ele com compaixão. Por quê? Porque eu sei que aquela atitude que ele tem ali, aquele narcisismo, é fruto de uma experiência toda de vida. Não que eu estou protegendo, estou apoiando esse tipo de coisa. Não, mas é que eu sei, e é justamente para isso que Deus está trabalhando em nós, porque Deus deseja libertar-nos dessas coisas, salvar-nos. A redenção de Cristo passa por tudo isso, né? E aí a gente, como resultado, nós vamos ser o quê? Libertos, porque essas coisas mostram quem nós somos, quem são os inimigos dentro de nós. E tem pessoas extremamente oprimidas, né? Tem pessoas assim que demonstram, e a pessoa não precisa estar no chão rastejando, mas a agressividade, o narcisismo, a mentira, enfim, tudo isso que nós somos são evidências de que a gente precisa de Deus, né? Que Deus realmente precisa. Então, sim, Deus, é lógico que Deus trabalha dentro do nosso arbítrio, né? Esse é o testemunho da Escritura. Deus nos dá um arbítrio. Só que Deus também nos dá a opção de nós simplesmente seguirmos aí no curso natural do nosso pecado, que é ir descendo cada vez mais, só que ele também nos estende a mão para que a gente pegue na mão dele e caminhe na direção dele. Não sei se eu respondi, mas fica à vontade aí. Lucinha? Bom, depois ela, não sei se ela pegou. Quem quiser participar também, Douglas, Salma, fiquem à vontade, tá? Pois fala, vai. Pronto. Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu trouxe o Valdeci aqui pro quarto porque fica melhor a internet para ele. Então, quando ele fala, Agora assim, tá, ficar meio... Agora tá bom a internet. Aí a gente resolveu fazer isso. Eu vou desligar o meu microfone e vou falar através do dele, tá certo? Tudo bem. Então, Eric, respondeu sim. Amém. Glória a Deus. Só uma questãozinha assim, que ela falou que a criança nasce, né, pura, virgem, né? De certa forma, não, né? Porque aquilo que a mãe passa, né, na gestação é passado para a criança. Então, ela não vem totalmente isenta de problemas, né? Você está falando que tipo de problema? De pecado? De pecado? Não, pecado não, mas essa questão psicológica, né? A questão que a mãe às vezes passa, tem mãe que tem raiva da criança, não quer a criança, é o que dizem, né? Que tudo aquilo que a pessoa, a alimentação, a má alimentação vai para o feto, as emoções, né, que você passa, né? Então, de certa forma, a criança já nasce com um certo tipo de trauma, né? Quando cresce. É complicado, a gente não tem conhecimento assim para afirmar esse tipo de coisa, né? Mas assim,
é fato que desde que o orgulho surgiu, né, na humanidade, isso daí, bom, ele caiu como uma bomba atômica na humanidade, né? E as pessoas, de certa maneira, elas perpetuaram isso até Cristo vir e resolver isso na cruz. Isso ainda vai, organicamente, vai ser resolvido em nós. Mas as pessoas perpetuaram tanto pela cultura, né? Passando, né? A criança, você imagina, a criança nasce, ela observa, né? Ela vai observando e tal. E a gente percebe que, de alguma maneira, como você falou, algumas coisas biologicamente são passadas, doenças, obviamente, isso é passado, mas pode ser que algumas coisas assim, psicológicas, como por exemplo a mãe que odeia o filho, eu particularmente não acredito que isso passa para a criança assim, na psicologicamente para a criança, mas eu acredito que a criança minimamente ela vai em algum momento sentir isso daí se a mãe manifestar, isso aí vai trazer muitos problemas, com certeza. Sim, diga. Já tá ligado sempre. Tá ligado sempre, filha. Pode ficar à vontade. Entendi, irmão Jean, entendi, irmão Eric. A questão eu creio que o irmão Jean estava falando da questão emocional, né? Uhum. Se a mãe chora, o bebê sente dentro da barriga. Enquanto o bebê estiver conectado com a mãe, dentro da barriga, sim, ele vai sentir o que a mãe sente, o que a mãe come. Isso. Mas depois que o cordão umbilical é cortado, que o bebê nasce, aí não. O máximo que ele pode sentir vai ser o quê? Por acaso a mãe rejeitar ele, vai crescendo, vai entendendo, aí sim ele pode trazer consequências na vida adulta. Sim, sim. Mas aí nesse caso, por exemplo, a mãe passa um sentimento de rejeição, por exemplo. Isso não é passado pelo sangue, por exemplo. Isso daí é psicológico, né? Isso é, na verdade, é um efeito psicológico. Quando o bebê está conectado à mãe, tudo que a mãe sente, o bebê sente. Sim, mas não assim. Mas depois corta o cordão umbilical, pronto. Não por vias bioquímicas, eu tô falando, passa neurotransmissores. Não, a criança, de alguma maneira, psicologicamente, ela absorve, né, aquilo lá. Agora, obviamente, a partir do momento que cortou o cordão umbilical, se a mãe ficar falando para a criança um monte de palavras negativas, em algum momento, ou de alguma maneira, aquilo lá, ela tende a absorver, né? Mas amém. Jean, fica à vontade aí para ministrar para a gente aí. Vamos também continuar à vontade aí para falar, tá? Vou fechar meu áudio aqui. Esse assunto, por sinal, é até assim, um pouco mais bem extenso, né? A psiquiatria, a psicologia, de forma geral, né? Sim. Mas depois a gente entra nesse assunto para não se prolongar mais, né? Uhum. Mas, Eric, não, faça o louvor, Eric, faça o louvor. Faça. Você queria fazer? Não, fica à vontade. Eu acho que a gente acabou estendendo um pouquinho, aí eu vou acabar tirando seu tempo. Vamos para a mensagem. Não tem problema, não. Eu também não quero falar muito, não. Vai ser bem objetivo. Amém. Bem objetivo. Amém. Então deixa eu colocar aqui um arquivinho aqui que eu tinha fechado já ele. Deixa eu ver aqui, acho que eu tinha já até fechado o compartilhamento, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, janela, som. Bom, compartilhei aqui. Não entendi aqui o que aconteceu, mas vocês estão vendo a janelinha nova aqui, né, que apareceu? Isso. Tá. Eu vou tocar aqui, me falem se vocês ouvem aí, por favor. Chegou aí? Ok. Tá bom. Então essa música, ela se chama Rei de Salém. Eu particularmente gosto muito dessa música. E o Rei de Salém, a gente lê ali em Hebreus 7, né? Lemos ali também no Gênesis, né? Sobre o encontro
de Abraão com Melquisedeque, né? Melquisedeque aí é a primeira aparição de Cristo, né? A gente vai ler ali em Hebreus 7 que a partir do versículo 4, eu estou dando uma olhada aqui, uma colinha que eu não lembro todo o trecho, mas assim, olha o que o escritor aos Hebreus vai falar. Vejam, pois, como era importante esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, deu a 10ª parte de tudo que tinha conseguido na batalha, né? E aí ele vai utilizar o Melquisedeque, né, obviamente para falar ali da superioridade de Cristo e tal, mas é interessante que é justamente Cristo que está sendo louvado aqui, né, Melquisedeque, rei de Salém, não tinha descendência, ou seja, eterno, né, ali diante dos homens. E Abraão, ele sacou isso daí, ele sacou que quem estava diante dele não era um rei qualquer, mas era o rei eterno. Vamos nessa. Toda honra, glória e poder ao Rei de Salém, toda a esplêndida majestade ao Senhor do alto trono, todo firmamento, toda adoração e todo louvor. Pois teu reino é reino eterno, Criador, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda adoração e todo poder ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Glória a Deus. Pode seguir, Jean, fica à vontade. Acho que você está mutado aí. Pronto, pessoal. Lá no grupo, que lançou essa proposta lá, de forma geral, né? Quem seria, né? Aí a irmã Luciana até falou, vai fazer umas perguntas, colocou ali mais ou menos os temas, né? Aí eu peguei, pronto, vamos abraçar isso aí. Mas aí eu li o meu PDF de Cristo, diz aí, agora a mente está... Cristocentridade. Isso, pronto. Ó, aí eu li, mas ótimo, maravilhoso ali. Mas eu assim, como eu achava que vinha o pessoal também, né? Os demais membros que foram convidados, né? Um assunto denso. Que ali de forma bem magistral e acadêmica ele ficou perfeito. Deu parabéns aí pelo seu trabalho. Excelente. Mas aí eu não ia conseguir reproduzir aquilo que ele colocou. Aí eu falei assim, bom, então vamos... Como ele falou no grupo, que a gente tem que visar essa questão de Cristo, né, como centro de tudo. Tudo tem que ser voltado à cristandade, precisa enxergar isso, né? E não os costumes e doutrinas e mais coisas. Então, aí me veio
É algo que eu já venho falando com ele, falar sobre essa questão de fazer um vídeo, fazer um paralelo entre Jesus, o homem, e Adão, o homem, né? Começar. Mas aí na hora que eu mandei o áudio para você, me veio na hora aqui uma imagem, né, do texto, que é o de Mateus, né? Cadê Mateus aqui? Mateus 16, 13, aqui tem a cola aqui, viu? 13 e 16, né? E eu coloquei um pequeno tema assim, não sei se seria tema, mas assim, já que é Cristo, né? Cristo o centro de tudo, né? Então, vamos trazer essa reflexão dele como centro de tudo, né? E aí vem aquela pergunta que ele fez aos seus discípulos, né? Mateus 16, 13 ao 16, né? Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Então, essa é a pergunta, né? O que dizem, quem é esse filho do homem? Como eu falei, na hora que eu mexi aqui, apagou, porque tem referência em Marcos e Lucas, né? Que não está essa palavra, filho do homem, tem outra, né? Quem diz que eu sou? Seria isso, não sei se em Lucas ou em Marcos, né? Seria mais o propício aqui. Quem eu sou? Quem é esse homem, esse Jesus de Nazaré, para nós, né? E aí até a questão do evangelismo, nessa parte aí, né? O que o povo diz? Quem é esse Jesus? Quem ele é? Claro, aí é um nome conhecido mundialmente, a ponto de mudar. Agora esquentou aqui, meu Deus do céu. A ponto de mudar a história, né? Os anos, né? Há uma nova cronologia que por meio desse homem, Jesus, acabou mudando. Mas só que, quem é o Jesus? Jesus é o quê? É o Jesus que está no céu? É o Jesus que morreu pelos pecados, pelos meus pecados, no mundo todo? É o Jesus que cura? É o que restaura? É o que irriga? Quem é esse Jesus de forma particular? Né? Então, essa seria o início de uma pergunta que aí eu também, pensando, me veio que aí a gente vai dividir, assim, rapidamente, no Cristo, que é aquele gerador, que é a força primária, né? Aquele que gera todas as coisas, a fonte de tudo. E Jesus também é o novo homem, né? Mas aí seria... Mas antes de mais nada, vamos lá. Acho que cada um tem... Pronto, até a Lucinha fez a observação lá, né? Na pergunta que Eric fez, né? Quem é Jesus? Ela citou lá, né, que Jesus é o Salvador, o dos pecados, né? Não deixa de ser uma grande verdade, mas aí eu fiquei pensando que sempre a gente está olhando sempre por esse lado, né? Que ele é o... Qualquer um que perguntar que congregue alguma denominação, seja católica ou evangélica, né? Sempre vai dizer assim, Jesus é um homem bom, Jesus é amor, Jesus morreu, né, por mim. Mas será que é só isso? Né? Será que resume só nisso? Né? Aí eu disse só essa perguntinha para cada um dar uma palavra aí. Quem é esse Jesus para cada um de vocês aí? Amém, glória a Deus. Gente, só relembrando aqui, o Metanoia é isso. Nós, aqui nessa reunião, a gente faz questão que todos participem. Nós queremos crescer em Cristo. Esse tema tem a ver com o primordial do que o ministério anuncia. Eu deixo todo mundo à vontade aí. Douglas, a Salma, Lucinha, o Valdeci, fiquem à vontade. Eu entendo que, bom, pelo tempo que eu tô de caminhada, né, junto com o Eric, mas eu confesso meus pecados porque eu não estudo na mesma profundidade igual o Eric. Isso nunca. Eu nunca vou chegar no nível do Eric, né, de entendimento. Mas eu entendo que Jesus é Deus, economicamente, né, sei lá, geograficamente falando, como que eu posso dizer? Ele veio à Terra em forma humana, Deus, e estabeleceu, né, tudo que a gente entende que está em Deus
a humanidade, a redenção, o amor, o perdão, e ele, na sua glória, no seu poder, estabelecer o reino dele e colocar em nós esse desejo genuíno de nós sermos como realmente discípulos dele, mini cristãos, vamos dizer assim, embaixadores de Cristo, né? Eu até não me acho digna de dizer isso, porque, nossa, eu, né, tantos pecados, tantos falhas, tantos erros, mas eu entendo mais ou menos dessa forma. Mas aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, aí vocês me corrigem, né? Sem problema, Sam, sem problema. Imagina, aqui não é vestibular, não, pode ficar. Aqui todos nós estamos aprendendo aqui, entendeu? Cada um tem sua visão, né? Tem a sua comunhão, seu entendimento, isso é normal, normalíssimo, né? Uhum. Boa, Douglas. É. O Douglas tá sumido aí, né? Se fechou, Vai, no Valdeci. casulo. Valdeci tá ali já. Olha, Valdeci. Deixa eu falar um pouquinho. Eu acabei de... Oi, Elon Musk. O Elon Musk se tornou bilionário agora, foi? Faz então, que tem dinheiro. Não, foi Foi. não, foi Trilionário. Que absurdo, né? O homem. E eu dei uma risada aqui, gente, mas eu já estou vendo o Douglas se manifestando ali, ele já quer falar, esse homem, viu? Eu vou deixar ele falar mais. Mas eu dei uma risadinha, porque nós fizemos o primeiro evangelismo e eu vi a Catarinazinha carimbando, né, cara? Eu sempre pedi assim, Senhor, me dá assim uma família assim no reino de Cristo, ver minhas irmãzinhas, ver a Radassa, ver a Catarina trabalhando para Jesus. A gente em breve vai batizar o povo. Mas tá no vídeo, né? Eu acho que o Douglas já assistiu, né? O primeiro evangelismo. Aí a Catarinazinha carimbando. Eu digo, Catarina, o que você está fazendo aí? Ela, não sei não. É engraçado. Oh, meu Deus, é bebê, né, rapaz? Aí eu evangelizando, querida. Ela evangelizando, mas não parava, não. A bichinha não parava de carimbar. Tef. É essa aí. Mas deixa eu fazer aqui, eu vou ser bem breve, porque eu quero ouvir mais o Jean falando, o irmão Douglas. Mas, queridos, quero deixar os irmãos cientes, porque nós estamos andando numa família Metanoia, e eu poderia ficar calado, não falar para ninguém, mas se nós estamos no ministério, bom e com suave é que os irmãos vivem união. A Luciana está minha testemunha aqui, eu tô com o espírito, cara, de evangelismo mais forte do que nunca, e eu tô me sentindo assim, não lançando pedra dando soco ao vento, né? Eu tô mesmo igual o francês, né? Que deu umas no Poitin e ele não aguentou. Eu tô vendo um propósito, assim, eu tô sentindo. E o que eu faço? É breve, eu tenho na minha mente que o Metanoia, nós temos o grupo de Conhecendo o Metanoia, nós temos o segundo, que é membro do Metanoia, e nós temos o terceiro, que a nossa vontade é que todos sejam terceiro, né? Que sejam líder, que trabalhem para Cristo, porque é mais um vai se levantar, tomar posição e trabalhar para Jesus e o reino de Deus ser glorificado, né? Sabemos que muito ministério não é assim. Eles querem que as pessoas só fiquem mesmo como membros, não querem fazer as pessoas líder, porque às vezes tem inveja, eu não sei o que tem, mas eu quero que todos recebam mais poder de Jesus do que eu. Mas eu quero dizer que eu estou buscando esse poder. Então, que busque aí, mas eu quero que o povo receba. Mas eu estou explicando para o povo e quero dizer o seguinte, que na pregação, as pessoas elas se comportam de uma forma, mas depois é de outra forma. Você viu recentemente um rapaz entrou com o nome Caio, eu estava
no Uber, né? Ele estava me levando, passei 1 hora falando do amor de Jesus para ele. Aí ele pegou e entrou, vocês viram, né? Ele entrou, mas depois saiu. Olha a confusão, né? Nós temos também uma irmã que eu entrei no TikTok. Aí eu digo, rapaz, eu vou entrar em grupo aqui do TikTok para falar do amor de Jesus. Entrei num grupo, terminei falando do amor de Jesus para uma menina chamada Joelma. Ela já conheceu Metanoia, já é membro, né? E aconteceu alguma coisa que ela não está aqui. Né? Eu até mandei o link aqui para ela. Entra aí, o povo quer te conhecer. E ela disse, não, eu vou mesmo pelo Facebook. Eu digo, não, mas vamos lá no grupo para conhecer e tal. Então, é o que eu vejo assim, as pessoas, elas se comportam dessa forma. Não é da minha competência, nem do Alexandre de Moraes, do STF. Não faz parte. Isso é competência do Espírito Santo, é com Jesus. Eu sei que eu estou no propósito. E chegando na palavra para responder o irmão Jean, eu sempre, quando chego para as pessoas, eu falo da nossa primeira camada, né? Gente, nós temos o metanoia. Quer fazer parte? É básico. Nossa primeira camada, assim, que nós cremos que Jesus é o próprio Deus. Nós cremos que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E eu acredito que foi o profeta Isaías que diz que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, testemunho de Jeová, como sempre eu gosto de falar, eu não estou falando de ninguém, eu só falo e eles confirmam isso. Eles têm esse posicionamento de dizer que existe um Jeová que é o Todo-Poderoso. E Jesus? Jesus é uma criatura. Jeová criou Jesus. E isso é enganação. Para os testemunhos de Jeová abraçar o metanoia, eles têm que quebrar isso aí, gente, que é a nossa primeira camada, né? E a segunda, nós cremos também que Jesus sem, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, mas essa salvação a gente divide ela em dois. Eu sempre estou pregando assim, irmão Eric, explicando para o povo. E a primeira aí é a judicial, queridos, e depois e eu vou explicando. Não convido a todos a pregar e chamar o povo, e eu prego de uma forma que eu sinto que não é coisa decorada, não é as 7 regras espirituais, não é isso, que eu não sou menino, mas eu tenho um propósito. Nós temos um ministério chamado Metanoia, aonde Jesus está usando essa ferramenta. Então, não é o metanoia que salva, é o Senhor Jesus. Mas nós estamos reunidos, eu, Eric, irmão Jean, não é? Irmã Salma, todos aqui, irmã Lucinha, nós estamos unidos, juntos, porque juntos somos mais fortes. E a proposta é essa. E está bem claro para mim, cara, pelo amor de Deus, o evangelismo está muito claro. Então, para resumir, para alguém falar mais, é só responder no Jean. Quem é Jesus para mim, né, para o metanoia? Jesus é o próprio Deus, o próprio Cristo, que se fez carne. Missionário, por que ele se fez carne? Ele fez como um ser humano, para poder hoje ser o nosso sumo sacerdote. Porque está escrito em Hebreus que não existe sumo sacerdote se não padecer do sofrimento dos seus irmãos, se entregar. E Jesus fez isso. E também se fez carne para que nenhum comedor de feijão aqui na terra possa chegar para ele e dizer que ele não sabe de nada. Imagina a pessoa vai dizer, Jesus, o senhor não sabe de nada não, o senhor nunca foi traído. Jesus já. E o senhor nunca passou fome não. Só 40 dias, meu filho, tá bom para você? Já foi tentado. Então, você não foi tentado não, é pelo próprio diabo. Quer mais? E o senhor não sabe o que é tapa na cara não, Jesus. Sei o que é cuspida. Então, Jesus, ele tampa a boca de todo ser humano. Nenhum tem só conversa fiada para cima do Senhor. Ninguém tem argumento para tampar a boca do mestre. E morreu em uma cruz de braços abertos. E hoje eu disse para a Lucinha, olha para essa cena aí. Peguei uma cena, Jesus, sei que não é ele, né? É só uma figura do Google, né? Mas eu queria era aquela mensagem, ele na cruz.
Eu, Lucinha, o que tu vê aí? A Lucinha diz, eu vejo muita humildade aí. Eu digo, eu vejo amor também, de braços abertos. Eu te amo, França, eu te amo, os africanos, eu te amo, Brasil, ama todos, né? Só tá faltando aí o segundo que os pessoal precisam saber, que é a salvação orgânica, né? Mas Jesus já morreu por tudo, é o nosso Salvador também. Mas fique à vontade, gente, eu não quero só falar aqui não, porque eu já falo demais. Abraço. Amém, glória a Deus. Douglas, você apareceu algumas vezes aí, fechou a câmera. Diga, É que Douglas. com a câmera aberta ele fica mais devagar. Quando tu fecha, melhora um pouquinho a qualidade. Fala assim, Douglas, é muita Graças e paz aos é irmãos. muita beleza pra gente ver, mas mostra. Ai, Manda ver, pode falar. hoje, excepcionalmente, né, eu apareci aí. Às quintas-feiras eu tenho aqui a reunião com o pessoal daqui, né, o grupo de irmãos que eu tô fazendo parte, né, e devido a umas questões de saúde, eu tenho que ficar em jejum, aí já tive que jantar um pouco mais cedo e não sair. E aí eu tava meio preocupado, né, e aí até compartilhei com o Eric ali algumas coisas, mas foi muito bom participar já dessa reunião, né, porque isso faz falta, a comunhão com irmãos mais maduros, embora o Senhor sempre nos surpreenda, cada dia mais, né? Às vezes a gente, o Valdeci estava falando em questão de, vamos dizer assim, resumindo, falando com outras palavras, né, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Um sistema mecânico que resolva todas as nossas questões, questionamentos. É só o Cristo que nos fortalece e nos instrui aonde a gente necessita, né? E hoje eu estava necessitando dessa comunhão mais firme e pegando carona nos irmãos que estão fazendo esse evangelismo, né? Naquele dia eu olhando os irmãos fazendo isso me encheu de ânimo, né? Porque eu também não gosto de ser um crente home office, vamos dizer assim, aquele crente que fica parado ali só opinando a opinião da opinião da opinião, né? Eu acho isso muito chato, né? Veja o que esse pregador disse, aí tu opina a opinião, eu opino a opinião do Valdeci e fica só nisso, enquanto tem gente com fome, tem gente com frio, tem gente que precisa da palavra, tem gente que precisa de uma cura. E ultimamente o Senhor tem ministrado bastante no meu coração, tem me fortalecido, mas hoje, né, é um daqueles dias que eu me pus a refletir e só me vem a palavra, né, do Senhor, né, que a gente deve se alegrar de ser participante dos sofrimentos de Cristo. E aí é muito bonito falar muitas vezes, né? Mas quando as coisas acontecem e tu se sente meio perdido, a gente vê que não é tão fácil, né? A gente é ensinado muitas vezes a mascarar as nossas fraquezas, né? É feio dizer que a gente é fraco, a gente tem que dizer que a gente é forte, que é vitorioso, que... Não, aquele falso otimismo, né? E isso fortalece cada dia mais, né? Porque como o Valdeci mesmo falou ali, esses exemplos é isso que a gente tem que fazer na prática, né? Jesus passou por tudo, né? Esse tempo eu tava vendo um rapaz, né, que ele teve uma questão com a filha dele, né, e eu me identifiquei porque vamos dizer assim, eu não tenho aquele testemunho de pastor, né. O testemunho de pastor eu bebia, eu fumava, eu batia, eu gritava, eu fazia isso, aquilo, e eu nunca fiz essas coisas assim, né. Não tenho um histórico, né, parece até que eu sou um santo, né, não tenho esse histórico de pastor, né. Vamos dizer assim, né? A palavra vai lá e diz, né? Marido de uma só esposa. Eu tô na minha primeira, vai fazer 15 anos, né? Primeira namorada. Então não tem essa história de, ai, que outra.
eu traía minha esposa, traí isso. Não tem, bate nos filhos, não tem esse negócio de violência contra criança. Então, tá, mas aí esse rapaz ali, ele falava assim, né, quando teve um diagnóstico da filha dele, eu não me lembro qual é que era a doença, né? Por que eu? Por que eu? Por que não outra pessoa perversa, né? E aí, daí depois, quando ele foi amadurecendo, ele falou assim, e por que não eu? Por que eu não posso padecer, né? E aí aquilo ali me chamou a atenção, né? E hoje eu tô nessa questão também, né? Por que não eu? Por que não o Eric? Por que não o Valdeci? Por que não o Jean? A Salma? E com essa situação, me trouxe a olhar, né? O irmão ali falou da questão, né? Quem é Jesus para você na sua vida, né? E é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. É essas coisas que fazem com que a gente amadureça e avance um estágio mais elevado, né? Pra, porque o intuito é crescer, porque senão não tem sentido nenhum essa vida, só comer, beber e dormir. Senão a gente seria um mero gado mesmo, né? Seria igual aos cavalos, só come ali o pasto e não tem questionamento, né? Então, se existe o questionamento, tem que ter uma finalidade. E a finalidade é se tornar como Cristo, né? Se tornar uma expressão de Cristo. Muitas pessoas vão passar essa vida sem expressar o Cristo. E aí vou dizer, né? Onde foi, Senhor, né? Vai ser aquela coisa assim e a pessoa viveu, mas não viu com clareza, né? Vai precisar de toda uma eternidade, de uma outra possibilidade para vislumbrar aquilo que a gente já vislumbra agora, né? A gente já está vislumbrando a glória de Deus ainda nessa fraca experiência que a gente tem, né? Essa fraca carne que a gente possui hoje em dia, né? A gente já consegue se, se maravilhar da glória de Deus, né? Nessa proporção aí. Que dirá numa proporção muito maior, como a irmã estava comentando ali no início, né? Assim, eu fiquei admirado por causa disso. Então, essa contribuição que eu estava ali, daqui a pouco eu já tenho que ficar mais quieto também. Não, tranquilo, tranquilo. Obrigado aí por tudo que você trouxe aí. A coisa é essa mesma, né? Nós estamos aí iniciando oficialmente o Ministério Metanoia, né? A gente está trazendo aqui inicialmente a proposta de falar aí do alicerce, né? Do Ministério, que é essa primeira camada doutrinária, onde a gente fala sobre a cristologia e alguns outros tópicos que a gente vai abordar, mas eu quero que realmente a gente continue assim, sendo bastante espontâneo. A gente faz, né, um planejamento aqui, outro ali, mas a espontaneidade é muito importante. E eu vou ser um pouco radical com os irmãos. Aquele dia que eu estava pregando lá na praça do evangelismo que vocês mencionaram, né? Eu tentei falar com muitos corações ali, porque muitas pessoas passam e eu sei que cada pessoa, como eu disse lá no dia, é um universo, né? E existem pessoas com as mais distintas realidades aí no mundo, né? Mas foi falado aqui um pouco sobre Jesus. Não, como o Valdecir falou, Jesus é Deus encarnado. O Douglas falou algumas outras coisas, a Salma falou também. Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Por que Jesus, assim, em pleno século XXI, nós ainda vemos muita ignorância acerca de Jesus, muitas pessoas que efetivamente não conhecem o ensino de Cristo, o que ele efetivamente falou, né? Pessoas assim, desde as camadas mais simples, assim, as pessoas com mais graduação, com mais estudo e tal. Na filosofia mesmo, que é uma área que eu gosto muito, existem muitas pessoas que estudam filosofia e têm um conhecimento muito pobre de Jesus, não sabem o que Jesus realmente falou, né?
Então eu queria saber assim de vocês, por que, pegando carona no que o Valdecir falou, né? Jesus é Deus, ele falou que ele vê Jesus ali de braços abertos. Por que um judeu na Palestina há 2000 anos manifestou o seu amor pela humanidade? De que maneira isso impacta a humanidade e como isso é coerente? Deixa aí para vocês falarem um pouco qual é a coerência por detrás disso, porque isso é crível. Mas assim, você que tocou aí, faz logo aí, fala depois. Levantou a mão, né? Pô, você levantou a mão, faz aí logo. Eu vou fazer uma colocação. Eu acredito que não sei se é aquilo que o Eric quer ouvir, mas eu tô acompanhando aí essa Copa do Mundo, né? E eu vejo as seleções chegando, os países, né? Chegou, só me lembrei até eu vender do queijo, vender do peixe lá no Brás. Chegou os pessoal da Noruega. Aí chegou um lourão, Noruega. Aí, de repente, eu vejo Argentina, Estados Unidos. E eu vendo aquilo ali, irmão Eric, eu vejo cada um cantando o hino nacional do seu país. Iraque. Tá todo mundo lá, né? Todo mundo tá acompanhando. Aí eu disse, Senhor, eu preciso muito de ti, Jesus. Jesus, como é que eu vou falar pro Cristiano Ronaldo de Portugal? Pro Messi da Argentina? Olha a quantidade de gente. É muitas nações. Eu não posso chegar para esse povo. O que o senhor quer? Como é que eu chegue? Eu não posso chegar com pensamentos humanos. Eu não posso chegar com colocações bonitas, articulando bem a boca. Esse povo está pouco preocupado nesse meu idioma aqui. Então me dá mesmo essa força, me dá esse poder para anunciar o teu evangelho, para poder chamar a atenção. Mas é mais ou menos isso aí, irmão Eric? Tu quer ouvir? Ou faz outra colocação para mim compreender mais, para mim, mais em si? Não, o que eu quis dizer é que é o seguinte: nós estamos aí no século XXI, ou seja, faz mais de 2000 anos que Cristo veio à Terra. Verdade. E estamos afirmando, o ministério afirma. Isso. Estamos num país cristão, assim, de matriz cristã. Claro, existem outras matrizes aí, religiões africanas e tudo, mas nós estamos na cara do gol, né? Nós estamos na cara do mas gol. majoritariamente nós somos um país aí cristão, com poucas exceções aí. E as pessoas, bom, tirando poucas exceções, as pessoas não vivem realmente como se Jesus fosse o que ele afirma ser. Então a minha pergunta foi qual? Foi assim: por que, como o ministério Metanoia responderia para uma pessoa, seja ela um filósofo, professor, qualquer coisa que seja, como o ministério Metanoia responderia justificando, constatando a veracidade quando a gente diz que Cristo é Deus, e por que isso é crível? Por que eu posso entender que Cristo ali na cruz se entregou em amor pelos pecados? Como que um judeu ali numa cruz pode ser compreendido de uma maneira coerente como sendo quem ele afirma ser? Eric, primeiramente, existe uma competência que não é nossa, que é do Espírito de Deus, que é do próprio Jesus Cristo. É ele que convence os corações. É ele que faz a metanoia na mente do povo. Entretanto, as pessoas também têm essa responsabilidade. Nós não podemos dizer 100% depende somente de Deus. Não podemos dizer isso, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, Senhor, se é a sua vontade, por que todos não é salvo? Jesus diz, porque eu não posso deixar meu princípio, que é o amor. Eu não fiz, ninguém roubou. Não é?
Então, essa competência de converter os corações é só o Espírito de Deus. Ele faz e eu fico rindo, dando glória e dizendo, Senhor, o Senhor é incrível. Agora eu posso dizer para eles, olha, querido, Jesus, ele vive. E existe, olha, tanto Pedro como João e Paulo, eles morriam por amor a Jesus. Eles falavam, Jesus é o Cristo, o leão vinha, devorava eles. Eles não tinham medo nem da morte. Isso é uma prova muito forte daqueles discípulos, né? Tomé foi esfolado, todos morreram de forma brutal, né? E mostrando aí que Jesus é o Cristo. E não é somente palavra que nós podemos declarar isso, mas também eu tenho essa fé, eu sinto. Agora você pega aquilo que tu sente, tua fé e joga no coração dele, joga na cabeça dele. Eu vou louvar, eu vou pregar com todo o meu amor, com toda a minha fé. Mas eu acredito que isso é fruto do Espírito Santo e da pessoa também. Eu acho que eu faço as colocações aí. Acertei o que você está perguntando? Amém. Não tem que tentar acertar a minha pergunta, não. Acho que é o Jean, né, que levantou a Foi, mão. mas Vontade. deixa a Douglas falar logo, não deixa a Douglas falar, que Pode ser, fica à vontade. depois eu falo. Obrigado. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque isso nos faz sair da zona de conforto e daquele texto pronto, né? Aquela cartilhazinha pronta lá, Jesus, porque Jesus é Deus e eu aprendi assim, né? O crente Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, desse jeito assim, né? O que eu vejo, assim, uma resposta que me chama a atenção, né, para aceitar Jesus, que aquilo que ele afirma é de fato verdade, é o viver humano dele. O viver humano de Cristo é tão humano que só pode ser divino. Porque nenhum ser humano foi tão humano quanto o viver dele. E todos aqueles que conseguiram exercer algo de humano, né, na referência da palavra, daquele do humus, né, vamos dizer assim, da terra, daquele que vem da terra, que reconhece quem é, ninguém fez algo maior pela humanidade do que ele. Aqueles que puderam fazer, fizeram através da fé nele. Então, acho que seria mais ou menos por este caminho que eu começaria, né? Porque eu até hoje eu já vi muitos debates de filósofos, mas nenhum desaprova alguma fala de Jesus. Eles debatem da forma sistêmica que as academias, que alguma coisa fala de Jesus. Mas ninguém diz aquilo que Jesus disse é mentira. Por exemplo, Jesus diz que bem-aventurado os que choram. Eu não vi até hoje alguém desmentir isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado, por exemplo, aquilo que Jesus fala, por exemplo, se alguém te bate na face, dá-lhe a outra. Alguém pode dizer, então é um trouxa, vamos usar uma palavra para deixar, é um trouxa, um bobão, vai lá da cara. Não, mas o princípio por trás daquilo, só um ser de alta iluminação na consciência para fazer. E aí, através desse princípio, aí partimos para o divino, né? Que é essa experiência do Espírito Santo que faz nos convencer, que aí é uma coisa íntima. Ela já não pode ser explicada teoricamente, né? Ela já passa para o sensorial da pessoa, parte para um nível espiritual que daí eu só posso transmitir para ti e tu recebe, né? Vamos dizer assim, né? Fazendo um paralelo, né? Vamos dizer que eu estou falando de frente à pessoa, que através desse meu testemunho, se tu se abrir, tu abre uma possibilidade de compreender aquilo que eu tô te passando, sabe? Aí ele vai olhar, no caso, né? Tu olhando para mim, tu enxerga algo de humano? Sim ou não? Não enxergo, para mim tu é mais um. E aí o Espírito Santo vai conduzindo cada conversa, né? Conforme ele nos orienta, né? Então quando a gente está disponível, né? Com os ouvidos espirituais atentos, não tem erro.
até hoje, né, vamos dizer assim, ó, das experiências que eu já tive, todas as vezes que o Senhor ministrou no meu coração, não teve uma palavra agressiva, contrária, né? Até porque também não é o momento, né? Se fosse outra instrução do Espírito para um propósito determinado, haveria essa parte do tapa também, do soco, da pancada, né? Mas não é esse o caso. Mas na questão de consciência, eu acho que seria isso. E, independente se ele fosse judeu, né? Se ele tivesse nascido na África, se tivesse nascido na Ásia, porque a geografia não interessa, né? O que nós buscamos aqui não é um, um ponto de referência ali que seria o determinante. Não, para mim, tanto faz, né? Jesus também poderia ter sido mulher, poderia ter sido branco, preto, alto, baixo, não interessa, porque as atitudes, né, a sua ação, o seu falar, é o que evidencia o que tem algo de diferente da humanidade. Amém, amém. Então, muita gente talvez ouça essa gravação aqui, ou assista, né, a gravação, vai falar assim: ah, que bobagem falar dessas coisas. Ou assim, debate. Não, não, a questão não é essa, não. Eu levantei a pergunta, por quê? Porque nós estamos aqui declarando, o ministério está declarando uma parte da primeira camada doutrinária dele, que é o quê? Cristo é o cabeça. Né? Cristo é Deus. Amém. Só que a gente tem que pensar isso daí no sentido de entender o que a gente está afirmando, por que estamos afirmando e o impacto dessa afirmação. Né? O Douglas, no caso, ele falou, ele amparou, né, a afirmação dele no viver humano de Cristo, que é assim, sem igual na história da humanidade, né? Quem mais aí quer dar alguma contribuição? Pegando a deixa aí que o Douglas falou sobre a questão da humanidade, né? De Cristo, de Jesus, né? De Jesus, assim. Aí me veio aqui a memória Augusto Cury, né? Um ateu convicto, né? O que fez ele mudar, né? Crer nesse Jesus, esse Deus homem, né? É justamente ele, como psicanalista, né? Ele tem todo um arcabouço de conhecimento nessa área. Ele disse que o comportamento, as atitudes, as falas, né? Que ele, comparando com o que a humanidade é, a natureza humana, né? Ele viu que é totalmente na questão de Judas, ele citou Judas, né? Como eu sabendo quem é você, escolheria você para fazer parte de um grupo, sabendo quem você é, né? De tudo isso. Então, é isso que Douglas falou, foi interessante essa questão para olhar para a questão da humanidade, né? Do comportamento de Jesus, é mais ou menos isso. E eu acho que esse é o grande... E aquela questão que você falou, por que as pessoas ainda... infelizmente, ao longo do tempo, a gente vê várias camadas que acabou cobrindo, de fato, quem é Deus. Né? Como uma pintura numa casa, né? Faz uma pintura cada ano, virada de ano, pinta de uma cor, então tem várias camadas. Então você vai descascar, a original está lá. Então, assim, hoje, como você falou, há pessoas bem gabaritadas, né? Formadas, de todo conhecimento na área teológica, mas não toca nunca nesse sentido, né? Desse Deus que se faz presente, como eu até falei, hoje eu fiz a observação ali com Lucinha, que Jesus veio, né? Foi mais ou menos isso, o Deus veio, sempre tem essa concepção, né? Deus está vindo, nunca é algo real, algo aqui, presente, né? É sempre na questão de distância, lugar, né? Então, assim, a gente sempre está remetendo para algo tão distante. Jesus vai vir. Eu estou falando dele, você está, não sei, achando trabalho, alguém fala assim, não, mas vai vir. Eu falei, mas como é que vai vir se ele já está? Ele mesmo falou que eu estaria convosco até todos os dias. Está. Só que aí sempre estão visando aquele lado escatológico, né?
aquele homem que vai vir nas nuvens, descendo, aí hoje tem como tem a internet, está todo mundo com o celular, todo mundo verá, porque a internet é rápida, né? Quase que a velocidade da luz, então fica naquela, mas ele já está presente, assim, e essa questão de Cristo em si, né? É que, pronto, essa questão de Deus, né? Eu sempre procuro ir um pouco além, vou fazer igual a vocês, assim, além, assim, sempre tira Deus taxado de alguma coisa, entendeu? Deus está longe, Deus está perto, Deus é o Deus que... Bom, podcast, às vezes quando eu assisto uns debates, né? Aí você vê no fundo, fica aquela questão, né? As divergências, né? Cada um querendo mostrar o outro e pega os versículos e fala em grego, aramaico. Aí eu não sei nada disso aí, mas às vezes é algo tão simples, tão natural, né? Deus é tão natural que talvez aí na inconsciência humana só quer ver algo sobrenatural, né? Algo, passa um estardalhaço, algo eufórico, né? Fogo de artifício. Mas é algo tão simples. É o respirar. Estamos respirando aqui, conversando, é Deus. Você está dizendo que Deus é o ar? Não estou dizendo isso. É a vida. A vida está aqui. A vida está faz presente onde der. Eu vi uma foto, vou ser um pouco mais breve aqui, de uma montanha, só tem a rocha. Aí está lá uma florzinha. Como é que nasce aquilo ali? Quem plantou aquilo ali? A vida. Né? Olha lá. Fica à vontade. Irmão, o Jean falando aí, só me lembrei daquela música da Lauriette. Ele vem voando com o sol, brilhando como as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, né? E o grande coral. Mas a música começa, ele vem voando. E, sem dúvida, o Jean acertou nisso aí. As pessoas tudo, quando fala de Cristo, ele vem, vamos buscar Deus, vamos fechar os nossos olhos, entrar em outra dimensão. E é por isso que muitos enganadores, por isso que muitos homens cheios de engano no coração e cheios de mentira, e é enganado e engana os outros, porque eles chegam assim, eles tentam sair do natural, né? Eles, sinto Deus aqui, eles regalam os olhos de um jeito, o outro bate o pé, o Espírito Santo está aqui. Aí eles começam a tocar, por eles soltam fogos de artifício, um solta uma bomba ali, aí um começa a correr, a outra fica... Irmão, eles começam a produzir algo e a igreja é tão criança, as pessoas é tão menino, que caem. E aquelas senhorazinhas, as mulheres começam a chorar. E um dia fizeram isso na nossa frente, e eu fiquei olhando aquilo ali. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia. Aí até a Radassa, uma criança de 8 anos, irmão, teve um discernimento, tocou em mim e disse assim, papai, vamos embora desse lugar. Ô lugar barulhento. Ô lugar barulhento. Então, é mais ou menos isso aí, mas só reforçando que Jesus é o próprio Deus, nas Escrituras, é porque está escrito, só quem pode perdoar pecados é Deus. E um dia Jesus chegou e viu um paralítico, e disse para o paralítico, não foi levanta e anda, não, Jesus chegou e disse, meu filho, teus pecados estão perdoados. Olha, ele falou claramente, aí os fariseus ficaram olhando aqui, zangado, e quem sabe um disse assim, qualquer um pode falar, teus pecados estão perdoados. Mas cadê o sinal? Porque os judeus, eles procuravam sinal, né? Cadê o sinal? A gente quer ver alguma coisa. Aí Jesus diz, não, os pecados do homem estão perdoados. Qualquer um pode falar, Jesus, teus pecados estão perdoados. Mas Jesus pegou e disse assim, não, levanta e anda e prova aí para todos que realmente o pecado daquele paralítico foram perdoados. Então, Jesus é o próprio Deus que perdoa o pecado. Enfim, vamos caminhando. Amém. Quem quer falar? É a Lucinha, acho, né? Sim.
É, Acho melhor você falar no microfone aí do Valdecir, né? Pra não dar muito eco. Fala aí, Lu. Tá aberto. tá me ouvindo? Ah, eu não consigo ouvir. Então, eu penso o seguinte, hoje as pessoas, elas estão querendo ser servidas, né? Muitas estão querendo usar Jesus para fazer milagres, né? Elas estão querendo ser servidas. E assim, eu quero Jesus não porque eu amo, mas é porque eu quero ser salva. Eu quero ser salva, eu não É quero ir pro porque inferno. ele tem algo para dar em troca. Exatamente, é uma troca, não por amor. Não. Porque se realmente a gente amar, ou melhor, se realmente as pessoas amar Jesus, amar de verdade, sem querer nada em troca, com certeza elas vão querer fazer a vontade do Pai. Mas, Lu, mas o mundo tá assim. O pessoal quer conhecer Então, o Cristiano Ronaldo, bota Elon Musk também, justamente para isso. então, Aí gosta, viu? Mas um dia Esse você é Elon sócio Musk. do Elon Musk, só pode. Vai ser sócio dele aí, né? Amém. Mais alguém para falar? Não sei se a Lucinha terminou. Pode falar se não terminou. terminei só rapidamente. Mas olha para cá, Lu, o microfone tá aqui no... Não, mas eu não posso, porque eu tô com muito frio. Meu Deus do céu. É porque o microfone tá aqui no meu notebook. Porque ela não fica perto de você. Aí vocês tiram, né? Ela tá falando E que tá nesse com frio, frio. já. Hã? Imagina se fosse num calor, onde é que ela tava de longe de mim. Fica pertinho aí dele aí, pronto. Aí acaba esse negócio. Ah, não. Olha o roxinho de quem fica perto. Ó. Nossa, tá lá longe. Mas assim, Peraí, rapidão. pode falar. Rapidão, para não perder o fio da meada, né? As pessoas também, elas não estão procurando sabedoria para interpretar a palavra de Deus. Elas não estão buscando estudar isso. Então, elas preferem uma pessoa estude e faça tudo para elas. E o que a pessoa entende, mesmo que seja certo ou errado, vai passar para elas, vão acatar aquilo ali. Entendeu? Então, faz com que elas... Eu digo que isso é um pouco de... Ainda bem que é minha até esposa. por mim, porque assim, na verdade, eu também não tenho essa disposição para ler a palavra, não. Tudo que eu sei, o que vou decidir me passa. Entendeu? Mas para me pegar a Bíblia, para me ler, interpretar, gente, requer tempo. Entendeu? E hoje as pessoas estão desapercebidas, não estão tendo tempo para estudar, né? O que está acontecendo. Estão indo pela cabeça de muitas profetas, de pessoas que falam o que querem, elas acreditam, e elas querem ver sinais, elas querem ver milagre. Porque se ela vê o milagre, aí sim, ó, Jesus realmente está com ele, porque fez esse milagre, entendeu? Então eu vejo isso que está acontecendo também. Tá aí um grande desafio para o Metanoia. Porque o Ministério Metanoia não vai ficar com essas palhaçadas, não vai ficar com essas frescuras, com o Senhor Jesus, que é tão lindo, tão maravilhoso. Nós não vamos negar a nossa fé e nós não vamos ser enganadores no nosso coração e nem enganar ninguém. O Metanoia vai ensinar. E como a Lucinha acabou de dizer, muitos vão achar o Metanoia muito, como diz a linguagem lá do nordestino, muito palha. É muita palavra, eles vão falar assim, né? Ele vai dizer que a gente vive muito na letra. O Eric vai estar cheio da letra e eu pior ainda. E o Jean cheio da letra. Vai dizer que a gente não tem nada de espírito. Porque, como eu já disse, o espiritual para eles é eu quebrar o meu pé no chão e gritando. E babando ainda. É triste, mas é realidade. Muito boa essa colocação da Lucinha. Quer falar, Jean? Fica à vontade. Não, você vai falar uma coisa, acrescentar alguma coisa? Não. Se quiser, fica à vontade. Pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. A questão, né? Pronto. Tá assim, uma grande pergunta a ser feita. Que, graças a Deus, né, nós temos essa compreensão. Deus está nos permitindo, né? Avançarmos degrau a degrau, nessa questão algo tão complexo, né? Deus, né? Quem é Deus, e estamos aprendendo, né? Mas, assim, infelizmente, eu acho que também uma coisa que acontece
desce, como eu falei para você, na questão do ensino, da educação, né? Nós não fomos ensinados a pensar, e assim a decorar, né? Então é a mesma coisa, né? Nossos pais, de certa forma, faziam parte de alguma religião, seja católica, que seja, passou isso para nós, a crermos na forma que eles criam, a praticar aquilo que eles praticavam, e a gente ia nessa caminhada, mas chegou um momento de que Deus nos iluminou, né? E eu creio também, aquela questão lá em Hebreus, né? Acho que é em Hebreus, que diz que nos judeus, né? Mas também serve para a humanidade de forma geral, que o véu ainda está sobre as consciências ainda, né? Não querem ainda esse véu ainda, né? Não querem ver Cristo, né? Ver de forma superficial, não de forma tão profunda. Esse assunto mesmo que estiver falando aqui, muitos aí não vão vai fazer o quê, né? É o gradativo, é o que Deus vai... É somente Ele que vai trabalhando aí na consciência de cada um para poder trazer esse esclarecimento, né? Então, assim, a pergunta seria essa, né? Quem diz o povo ser o filho do homem, né? Ou que o que o povo diz que eu sou, né? Aí, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, essa, né, que faz a pergunta em relação ao que o povo, depois chega para aqueles que estão perto, né? Estão acompanhando. No caso, até mesmo nós, ou aqueles que estão no meio cristão, né? Porque uma coisa é falar para aqueles que não estão fazendo, conhecem, tem a questão da lei, como a irmã falou, que não pega na Bíblia, pessoas que vivem no seu dia a dia, né? Sem um momento de oração, às vezes sem a questão da leitura, né? O povão, o mundão, né? E tem a pergunta para aqueles que são supostamente mais próximos, né? Aqueles que congregam um canto, né? E vocês, que dizem que eu sou, né? E aí, mesmo assim, sabemos que muitos ainda não enxergam a forma correta de quem é Jesus, o Cristo encarnado, ou desencarnado, né? E aí ele responde, né? Aí Simão Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, o que eu queria, depois disso, era só em relação a essa questão do Deus Criador, né? Quem você disse que, no caso nós, no caso até do evangelismo, né? Dessa pergunta tão crucial e importante, mas também quem é ele e dizendo quem é ele, o que é que ele fez, né? Como posso provar o que é que ele é, né? Aí tem Romanos, vê aí, Eric, aí, por favor, rapidinho só. Não, acho que tem aqui. Romanos, né? 11:36, porque ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, né? A ele, pois, a glória eternamente, né? Então, assim, porque ele, e por meio dele, para ele. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Hebreus 20:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por meio de quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos da glória, né? Então, assim, sempre está falando desse lado do Cristo Criador, né? Aquele que criou todas as coisas, né? O puro amor, né? E em Atos 17:28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, além de Criador, ele nos cria dele mesmo. Então, assim, não há como estarmos, quer dizer, na consciência, né? De estarmos desligados desse desse Deus Criador, né? Que é agora encarnado na pessoa de Jesus, né? E vou resumir, para depois qualquer ficar à vontade de falar aí, para não... E tem a questão do... Quer falar, Eric? Pode falar, Eric. Não, fica à vontade, pode terminar a sua linha de raciocínio aí. E tem a questão do novo homem, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho que... E esse Cristo também é esse Jesus... Cadê Jesus? Pronto.
como ele faz a pergunta, né? O que é que você diz quem eu sou? Ele quando faz aquela comparação, né, dele, pois assim está escrito, né? 1 Coríntios 15, 45 a 47. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Que vai falar de que Cristo é o novo Adão. Né? E Romanos 5, 5:12. Na hora apagou aqui. Tem aí, Ed? Aí 5:12, Romanos 5:12. Deixa eu achar aqui, peraí. Romanos 5:12, só um pouquinho. Na hora apagou aqui. Peraí. 5:12 ao 19, né? Deixa eu só, é que eu não estava preparado aqui, mas já vou te falar já. Vamos lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Até o 14, você falou? Não seria essa questão, né? Que por um entrou o pecado e por outro houve a redenção, né? Uhum. Não é isso? Sim. Então, assim, esse, quando ele faz essa pergunta, ele é tudo isso, né? Ele é o Criador, pode ver todas as coisas, e ele, ao mesmo tempo, sendo a divindade, agora habitando na humanidade, é aquele que redime a humanidade, né? E uma coisa que eu paro, às vezes, fico refletindo, esse cara me fez uma pergunta, alguém me perguntar por que Jesus não casou, né? Aí, justamente assim, para dar fim naquela linhagem humana, né? Descendente de Adão, né? Do homem afastado de Deus, né? E agora ele não só questão de dizer assim, não é só ao morrer, né? Fala assim, né? Morreu, aí surge um novo homem. Hoje eu penso que esse novo homem, a partir do momento que a Bíblia vai dizer que ele começou a rejeitar o mal, né? Aborrecer o mal, né? Vivendo em obediência a Deus, esse homem já estava já no caminho, né? Uhum. De redenção, de mostrar que essa humanidade é possível, né? É possível viver, né? Viver na dependência de Deus. Agora, claro, com a morte dele, isso aí se estende de forma agora para todos, né? Mediante a fé nele. Diga aí, pode ir. Amém, queridos. A gente vai se encaminhando para encerrar, que já é 10 para as 10, mas eu queria só falar umas palavras finais aqui. Então, só para a gente não perder o foco. Essa é a nossa primeira reunião. O Metanoia tem 3 camadas doutrinárias. Está tudo lá, referente à primeira, está tudo detalhado no nosso Facebook. Agora, é muito importante que eu diga algo aqui também. Se você me perguntar assim, Eric, qual que é a sua palavra favorita? Eu vou te dizer assim, sem pensar muito, que a minha palavra favorita no momento é equilíbrio. Por quê? Porque a gente vive uma época muito polarizada. Além de uma humanidade muito doente, a gente vive uma época muito polarizada. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Ou você é quente ou você é frio. Isso tem muito a ver com as redes sociais e tal hoje em dia, né? Por que você está falando isso, Eric? Porque eu percebo assim, por exemplo, como o próprio Valdecir falou, vai ter gente que vai olhar pra gente, vocês são muito palavras, são muito frio, né? Porque na cabeça deles é assim, ou você fala muita teoria, você tem muita sabedoria humana na cabeça deles, ou você é repleplé, aí você é cheio do Espírito Santo, o fogo desce e tal, é isso que eles enxergam como unção. E tem outros extremos, por exemplo, assim, você tem que ser muito muito amoroso, assim, e esse negócio de muita teoria, não, pra que esse negócio de ir muito na Bíblia, falar de coisa profunda, né? Isso aí é letra, tem que amar, ficar abraçadinho e tal, e vamos lá dar sopão e tal. Eu te digo o seguinte, 2 coisas eu vou dizer nesse caso. Primeira, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Então, nós somos libertos pelo conhecer a Cristo. Esse é um processo. Quando a gente identifica que o mundo em que a gente está vivendo, a humanidade em que a gente está vivendo,
além da necessidade material, o pão ali, material, que não tem para comer, é uma necessidade? É. É amor dar esse pão para esse próximo? É amor. Mas quando a gente lê as palavras de Cristo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, a gente compreende o seguinte: é um ato sublime de amor compartilhar a Cristo, a palavra de Deus, com as pessoas. E as pessoas estão na ansiedade, no burnout, por várias coisas, porque esse mundo está descendo por um caminho de ignorância e afastamento de Deus na sua consciência. E as pessoas estão tateando e elas precisam enxergar a luz, elas precisam de alguém que pegue na mão delas, porque elas estão como cegas tateando. Então, levar esclarecimento, convidar as pessoas a pensar a vida delas, a pensar Jesus Cristo. Não é só dar Zé Gotinha, né? Dar a gotinha na boca. Não. As pessoas elas têm que conhecer a Cristo. Se elas não conhecerem a Cristo, elas não vão ser plenamente libertas. Lembrando que Cristo não se esgota no Jesus de Nazaré, é claro. Mas se elas não efetivamente tiverem entendimento sobre quem Deus é, quem Jesus Cristo é, a vontade de Deus, o propósito de Cristo, tudo isso que a gente falou por cima aqui hoje, as pessoas não vão ter libertação. E aí o que acontece? Não há ato maior de amor do que nós compartilharmos Cristo. E como eu disse, compartilhar Cristo não é só abrir a Bíblia, falar Jesus é Deus, aceita Jesus, Jesus é isso, é aquilo, tal. Não. Você não chega, por exemplo, você vai comer num restaurante, você pega o prato e você desce assim na tua para tua cara, goela abaixo. Não. Você pega o garfo, você põe na boca, você mastiga, vira aquela pasta, vai descer, vai passar tudo. Lá depois que o ácido no seu estômago dissolve aquilo, aquilo é absorvido pelas paredes do intestino e vai para a tua corrente sanguínea e tal. Ou seja, é todo um processo, né? E esse processo é puro amor. Amor é materializado de diversas formas. Há o momento da necessidade física, há o momento de você ouvir. Só que também é amor o que? Você conhecer a palavra de Deus, saber muito bem como falá-la e convidar a pessoa a mergulhar em Cristo, porque é em Cristo que a pessoa vai ter libertação, efetiva libertação. Então, isso aqui que a gente está começando hoje é só um pontapé inicial. Essa daqui, nós estamos sendo o quê? Estamos sendo instrumentos de Deus para levar Cristo às pessoas. E o mundo tem sede de Cristo. Só que, acreditem em mim, pessoal, e eu encerro aqui. Quando eu falo que o mundo tem sede de Cristo, não é mais esse Cristo da religião, esse Cristo raso. Esse Cristo assim, de levanta tua mão, aceita Jesus. Xalabalalala. Não, esse Cristo, as pessoas não aguentam mais ver isso aí. As pessoas querem entender quem que é esse Nazareno, por que ele salva. Só que não é só no campo teórico, filosófico. Tem que passar pelo entendimento e cair no coração. Não há ato maior de amor do que a gente fazer isso. E é isso que o Ministério Metanoia está se propondo a fazer. Fica à vontade aí para falar e a gente já encerra já. Pode encerrar se você quiser, tá? Em seguida. Tá bom. E queridos, eu ouvi o irmão Douglas falando em luz e eu ouvi também o irmão Eric falando em luz. E eu pego aqui essa bendita luz aqui e tá aqui. Calma aí, depois eu vou falar, ó, e eu mostro. O Senhor Jesus, ele diz assim, olha, vocês do Metanoia, você, Valdeci, Eric, você, Jean, Salma, todos aqui que estão aqui, vocês são a luz do mundo. Quando a gente entra dentro de um quarto, gente, a primeira coisa que a gente faz é aquela iluminação, é a luz. A luz não é tímida. A luz não tem medo de nada. Não é pra gente ter medo do Satanás. A gente tem que chegar e se posicionar.
Nós precisamos ser pessoas, não vai com as outras, mas nós temos que chegar e dizer, olha, o metanoia, me permito, pode até me matar crucificado de cabeça para baixo com a laranja na boca. Vocês falam o que vocês quiserem, mas nós vamos aqui falar, relatar o que Deus tem abrido o nosso entendimento para a gente. E assim a gente prega abertamente, declara que Jesus é o próprio Deus. Se vier um testemunho de Jeová combater, a gente vai estar preparado para responder todos com mansidão, com domínio próprio. Mas, meus queridos, quero dizer para vocês, o Eric, eu, o Salmo, todos que estão aqui, gente, nós só vamos viver uma vez aqui na Terra. Por que que esses filósofos, tipo, né, Sócrates, esse Nietzsche, o apóstolo Paulo, né, até mesmo esse Messi aí, esse Cristiano Ronaldo, por que que ele se destaca desse jeito? Porque eles se posicionaram, gente. Sabe, eles chegam. Eu tava vendo ali aquele Messi, quando ele entrou ali para jogar, ele chegou e disse, eu vou jogar mesmo. O cara fez 4 gols, anularam 1. E por que que a gente que fala de Jesus, a gente às vezes estamos tímido, estamos com medo? E nós precisamos, e eu vou continuar, proclamando Jesus Cristo, proclamando aí, venha para Jesus e sendo sal da terra e luz do mundo, porque Jesus, ele nos deu essa oportunidade, cara. Eu não vou ficar debaixo da cama. Eu não vou entrar dentro de uma caveira, não. Não, dentro de uma gaveta, não. Ontem eu fui buscar a Lucinha, estava esperando ela descer do trem. Aí eu olhei para o lado, vi uma mulher vendendo café, outra filha dela e 3... Tem paciência, Lucinha. Paciência, que a Lucinha, ela fica, vamos, quero falar, eu quero falar, mas tenha paciência. É porque a Lucinha, ela é assim, quando ela quer falar logo, senão ela esquece. Eu disse para ela, nota no papel, toma nota, pega uma caneta e escreve, porque não tem condição, eu tenho que terminar a linha de raciocínio aqui. Aí eu cheguei e vi a mulher vendendo café, bolo, e a mãe dela, e 3. Então, 3 com 2, 5. E o irmão Jesus me tomou. Foi praticamente 1 hora e 20 minutos, falando do amor de Jesus, que eles ficaram olhando assim, eu falei, olha, vocês têm que ter tempo para Jesus. O que adianta as pessoas ganhar o mundo todo e morrer e perder a sua alma? E eu falo com liberdade, e eles ficavam com os olhos regalados, olhando para mim, e às vezes também meu sotaque, né? Eles, tu não é daqui não, né? Eu digo, eu morei no Piauí, mas agora eu sou paulista. E eles ouvindo e tal, e minha oração é, Senhor, tudo que eu falei, Senhor, 1 hora e 20, faz esse povo, metanoia na mente desse povo, faz esse povo se converter. Jesus só diz assim no meu coração, faça a tua parte, que eu sei trabalhar, meu filho. Então eu vou continuar fazendo a vontade do Senhor. Agora, Lulu, fala aí, Lu. Já esqueceu, gente, a Lucinha. Pessoal, rapidinho aqui, eu vou ter que sair, que tem uma coisa para fazer aqui agora, certo? Aí, um abraço a todos, Deus abençoe cada um, viu? Amém. Amém, Jean. Amém. Obrigado, Vamos encerrar só rapidinho, fazer uma oração aqui, ok? Senhor, eu te louvo por mais essa reunião. Essa que é a primeira reunião nossa, Senhor. O Senhor nos chamou a formar esse ministério. Esse ministério não é um ministério qualquer, não é mais um. Nós temos o objetivo de sermos instrumentos, não para glorificar o nosso nome, mas para glorificar a Ti. Nós queremos ser instrumentos que vão disseminar a Tua palavra, Senhor, disseminar a salvação, a libertação, com o amor, seja no dividir, no dividir o pão, seja no ouvir, seja no exortar, seja no pregar, e que o Senhor venha nos capacitar, venha nos munir de amor, de sabedoria no nosso falar e no nosso agir. Obrigado por tudo, continua conosco, e eu te peço que o Senhor venha a nos auxiliar nesse restante de semana, Pai.
Essa é a minha oração, é o que eu te peço, louvando-te por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E, queridos, eu gostaria de Amém. agradecer todos que chegam no grupo. Vamos receber com amor, com carinho. E a gente, tipo, a menina disse que ia vir hoje, né? A Joelma. E ela não veio, né? Uhum, Mas a gente não julga, depois acredito que ela vai falar lá no grupo alguma coisa. E uhum. nós estamos aí para perdoar 70 vezes 7. A gente acredita nas pessoas.